Tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de história. E o tópico da nossa aula de hoje é: a cidade é feita de pessoas diferentes, que está lá na página 20 do livro de vocês, tá bom? Vamos agora iniciar nossa leitura. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos, que com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram. As cidades também são feitas de pessoas que chegam de outros lugares. Ou seja, eu me mudei bastante. Para vários estados, na verdade, né? Eu nasci em Campina Grande, lá na Paraíba. Já morei em Recife, lá em Pernambuco. Já morei no Rio de Janeiro também, depois que eu vim pra cá. Mas não foi nessa ordem assim, não. Eu ia pra Campina, vim pra Recife. Depois eu voltava pra Campina, depois eu fui pro Rio de Janeiro. Depois eu voltei pra Recife, se eu não me engano, foi nessa ordem assim. Mas eu não sou daqui, de Brasília, do Gama, assim. Aqui em Brasília, por exemplo, no DF, eu já morei no Guará 2, no Riacho Fundo 1, e agora onde eu moro? E no Parkway. Inicialmente eu morei no Parkway. Aí no Parkway que é perto do Guará, não é no Parkway na época que não. Na EPAR que não. Eu morei no Parkway do Guará, morei no Guará 2, morei no Riacho Fundo 1, em duas casas diferentes no Riacho Fundo 1. E agora eu vim pra cá onde eu estou, na Ponta do Norte do Gama, tá bom? Então, gente, nós vamos nos mudando, né? Às vezes a gente mora na mesma cidade, na mesma casa durante muito tempo, né? Mas nem todas as pessoas são assim. Às vezes as pessoas mudam por conta do trabalho, por conta de necessidade, por conta de vários motivos que a gente até falou já com vocês, né? Sobre a imigração, as pessoas, né, quando se mudam, tem um motivo, tem uma necessidade maior, né, quando a pessoa se muda de uma cidade para outra, acaba sempre tendo um motivo maior que está ocasionando essa mudança, tá bom? Por exemplo, no meu caso, porque meu pai ele é engenheiro, então a empresa sempre pediu para ele se mudar, porque na cidade tal, estava precisando dele para tal emprego, para tal atividade, né? Mas vamos lá, continuando. Muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. E também há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena, decide ir para uma cidade grande, porque acaba tendo mais oportunidade. Como aqui está falando, a questão de vindo de outros países. Pessoas às vezes vêm de outros países por causa das condições de onde ela morava, seja a guerra, a fome, vamos supor, alguma catástrofe, né? Algum evento tipo, vamos supor, furacão, ou um tsunami, ou algum fenômeno da natureza, né? Ou algo que seja relacionado ao fenômeno da natureza. Então, tudo isso está relacionado à mudança das pessoas. Por exemplo, quem mora no sertão, quem mora na zona rural, às vezes eles se mudam porque onde eles estão vivendo, eles não estão conseguindo suprir as suas necessidades, né? Podem passar fome, podem, né, enfim, passar N dificuldades, que se eles forem para a cidade, vai diminuir um pouco mais, né? Vamos lá. O movimento de sair do local de origem para viver em outro local é chamado de migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Vamos lá. Migração. O migrante, né? Migração, migrante. O que ele faz? É quando ele se muda de um estado para o outro, né? Dentro do mesmo país. Ou seja, eu fui migrante, né? Eu migrei de Campina Grande para Recife, migrei de Recife para o Rio de Janeiro, migrei do Rio de Janeiro para cá. Então, o migrante é quando você vai se mudando de local dentro do mesmo país. Tá bom? De cidade para cidade, de estado para estado, é quando você vai se mudando dentro do mesmo país. Agora, se a pessoa sai de outro país e vai pro, por exemplo, o Brasil, sai dos Estados Unidos e vem pro Brasil, sai
da Angola, do país de origem, para vir para um outro país em busca também dessas condições que nós citamos, eles se tornam imigrantes. Com relação à migração, que é o que a gente está falando agora, existem três: os migrantes, os imigrantes e os emigrantes, tá bom? Migrantes é quando eles se mudam dentro do mesmo país, de um estado para outro estado, de cidade para outra cidade, tá bom? Os imigrantes, quando eles saem do seu país de origem e vêm para o outro país. Na verdade, o imigrante e o imigrante, eles estão juntos. Por quê? Quando eu saio do meu país, eu me torno um emigrante. Quando eu chego no outro país, eu sou um imigrante. Ou seja, eu não quero mais morar aqui no Brasil. Vou sair daqui e vou lá para a Inglaterra. Quando eu saio do meu país, eu me torno um emigrante. Mas quando eu chego na Inglaterra, eu sou um imigrante. Tá? Emigrante. Estou saindo do meu país. Mas quando eu chego no outro país, eu sou um imigrante. Tá? Por exemplo, a gente exporta produtos, ou seja, coisas do nosso país para outro país, tá? Importa, quando a gente recebe do nosso país coisas de outro país. Por exemplo, Feira dos Importados é um grande exemplo, que é feira de produtos importados de outros países. Então, é emigrantes, exportação. Quando eu saio do meu país para ir para um outro. Mas, quando eu chego no outro país, que não é o meu país de origem, eu automaticamente me torno um imigrante, tá bom? Vamos lá dar continuidade nesse quadradinho que eu já li, né, que é o movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar é chamado de imigração. As pessoas que passam a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante, tá bom? Vamos agora. Próxima página diz: a diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindo do campo, de outras cidades e de outros países. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias e empresas, o que gerou empregos e atraiu novos moradores. Como consequência desse aumento da população, foram criadas empresas, universidades, museus, parques, cinemas e centros de comércio. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continua recebendo novos habitantes que são atraídos por oportunidades de emprego, estudo e lazer. Gente, ela é considerada a maior cidade do Brasil, mas não em extensão, mas principalmente em população. Quando a gente vê no mapa, que eu vou colocar um mapa bem aqui para vocês verem, a gente vê que São Paulo é pequenininha, mas na questão de quantidade de pessoas ela é maior, tá bom? Continuando. Esses diferentes grupos de pessoas e suas diversidades de sotaques. Ai, gente, sotaque, eu sou apaixonada pelo meu sotaque da Paraíba. Que é a pronúncia, né, das pronúncias características de uma região. Ou seja, quem é gaúcho, quem é carioca, faz o S, fala o S, nós vamos, né, faz o S mais puxadinho. Quem é da Paraíba, no Nordeste, a gente fala o T mais fechadinho, lindinho, que eu amo o nosso sotaque, né? Em São Paulo existe uma grande diversidade de sotaques, porque existem pessoas vindas de vários lugares, de vários locais. Aqui em Brasília também, você pode observar que dependendo do comércio, dependendo do local que a gente for, tem muitas pessoas que têm sotaques de outros estados, né? E às vezes são até gringos, que são gringos, pessoas vindas de outros países, que têm quando fala, a gente percebe que ele é estrangeiro, né? Ele fala português, a gente consegue entender o que ele está falando, mas é um português um pouco forçadinho, um pouco puxado, né? Então a gente percebe que isso é tudo sotaque, tá bom? Continuando. Nacionalidades, costumes e tradições transformaram uma cidade. Ou seja, o gaúcho, ele usa muito aquele chimarrão, né? Às vezes a gente vê alguém usando chimarrão aqui, pode ser que seja um gaúcho, que tenha trago pra cá a sua tradição, a sua cultura, né? Não é porque ele mudou de cidade que ele vai deixar de fazer isso, né? Por exemplo, aqui em casa, comida nordestina, com minha mãe ama fazer comida nordestina, né? As comidas típicas de lá, que é o rubacão, que eu acho que vocês conhecem como baião de dois, né? O mungunzá, que aqui vocês conhecem como canjica, né? Enfim, a gente costuma fazer esses alimentos, né? Típicos da nossa região, que aqui a gente acha em época de festa junina,
que a gente acha em datas festivas, né, em datas comemorativas. Diferente de a gente morar no local daquele que a gente acha comida na hora que a gente quiser, né? Então, e também, gente, a questão dos nomes aos objetos, dos nomes dos alimentos, que varia muito de região para região, né? Eu chamo mandioca de macaxeira. Eu chamo a canjica de aquela canjica que tem de amendoim, né? Que tem com milhinho, eu chamo de munguzá. E a minha canjica, que é aquele mingau de milho, é o curau de vocês. Entendeu? Então eu já passei uma vergonha muito grande na pamonharia por causa disso. Mas acontece, né? A gente aprende com o tempo. Continuando, gente. Aí aqui tem duas imagens, né? Que estão mostrando acontecimentos no bairro da Liberdade. O primeiro no bairro da Liberdade e o segundo é na Avenida Paulista, tá bom? E vamos lá, eu vou ler pra vocês aqui rapidinho pra gente conversar sobre esse título não, essa legenda da foto. Diz: Liberdade é o bairro oriental da cidade de São Paulo. Inicialmente era um local onde moravam muitos japoneses. Décadas mais tarde, chineses e coreanos passaram a viver no bairro. Nas ruas do local são comemoradas diversas datas típicas dos povos orientais, como o Ano Novo Chinês no mês de janeiro. Gente, depois eu vou tentar colocar uma imagem para vocês verem. Esse bairro oriental lá em São Paulo, ele é muito bonitinho, ele é todo decorado, lindinho, gente, ele é muito lindinho mesmo. Acho que pode ser que alguns pais de vocês, algum dos pais de vocês que estão assistindo aí, né, algum parente e tal, possam ter ido lá, né, e realmente é muito lindo. Na imagem de baixo diz: aos domingos a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, é fechada para os automóveis e se torna um ponto de encontro de convivência de diferentes pessoas. No local ocorrem apresentações de dança, de grupos musicais e manifestações culturais, como o desfile de bolivianos na Marcha dos Imigrantes. Legal, né, gente? Então a gente consegue observar uma grande diversidade aqui, né, das tradições, de culturas, de crenças, de costumes, de nacionalidades, né? Então, por exemplo, os estilos musicais variam muito de região para região, de estado para estado, de país para país. E a gente acaba ouvindo todo tipo de música justamente por conta dessa mistura, né? Das diversidades dentro de uma cidade, dentro de um país, tá bom? Vamos para a próxima página. Deixa eu dar uma olhada aqui na atividade de vocês. Na próxima página diz explorando os documentos. O texto a seguir aborda parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo no passado. Vamos lá. Nas ruas do Brás. Gente, o Brás, meu Deus, o Brás. Gente, o Brás é uma rua muito movimentada, muito conhecida e que vende muita coisa bacana. Que nem é 25 de março. Vamos lá. Em Jaú, ele, que é meu avô, carpiu café, cuidou de cavalos, economizou tudo o que pôde. Em pouco tempo tinha o suficiente para tentar a vida em São Paulo, cidade que no início do século começava a se industrializar e a crescer. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial perto do centro, onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber os imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadorias, ainda não existiam caminhões de transporte. E meteu a cara no trabalho. Saía de manhã no escuro e voltava noite alta. Gente, vamos lá. Observem as características principais desse texto. Ele saiu de morar lá na Rua do Brás. Não, morar no Brás. Por quê? Porque lá era uma cidade industrializada, um bairro industrial, na verdade, tá bom? Tinha 2 estações de trem próximas e também tinha uma hospedaria para receber os imigrantes, né, que vêm também pessoas de outros países. Então, quando a pessoa escolhe, quando a pessoa vai sair dessa cidade para se mudar para outra, de estado ou de país, né, ele observa muito essas questões para ele ficar no ponto estratégico. Ou seja, ele ficou no Brás, porque é um bairro industrial, porque tem mais oportunidade de emprego, porque na época que ele foi, a cidade começou a se industrializar e começou a crescer. Então ele tinha que, obviamente, ficar próximo desse local para que ele não ficasse
prejudicado com relação à locomoção, essas coisas assim, tá bom? Então ele foi morar nesse local porque tinha estações de trem próximo, era um bairro industrial e também tinha uma hospedagem que recebia esses imigrantes. Então ele só foi mesmo para esse local por conta dessas possibilidades que eram maiores e melhores do que de onde ele estava vivendo, tá bom? Agora eu vou abrir só um parênteses, uma observação lá na página 25, tá? Que diz o seguinte: quando as pessoas mudam de cidade, podem contar diferenças. Gente, a gente pode contar diferenças também de falar, nos hábitos alimentares, nas condições do tempo e no modo de viver. Se eu sair da minha cidade e vou lá pro sul, que é uma região, digamos que mais fria, eu vou estranhar. Às vezes estou com uma blusinha super de boa, né? Às vezes eu sinto muito mais frio porque eu não estou acostumada. E as pessoas de lá estão vivendo normalmente. Você, o que foi? Saindo muito frio, como a gente viu, nem na imagem fica especificando. Por exemplo, aqui em Brasília, nessa época do ano, é muito frio. Então, quem vem de outras cidades para cá, de outros estados para cá, sentem muito frio nessa época. A gente já está até acostumado, a gente sofre com frio, mas a gente está até acostumado, né? Na época de chuva, muita chuva, se tiver uma pessoa de outro estado aqui, acaba estranhando os raios, né? Enfim, a pessoa acaba estranhando quando muda de uma cidade para outra, de um estado para o outro, por conta das condições de tempo também. Agora, na maneira de falar, tem a questão do sotaque que eu falei pra vocês. Na alimentação, também falei pra vocês, né? Que cada região tem seus pratos típicos, tá bom? Então, quando você muda, você acaba estranhando, né? Essa questão da alimentação. E no modo de viver. Se eu sou uma pessoa do campo que vem pra cidade, o modo de viver muda muito, porque vamos supor, no campo, pode ser que ele fizesse uma fogueira, pode ser que ele assasse algum tipo de alimento, alguma carne no fogão a lenha. Então, muda, né? Vamos lá, vamos ler rapidinho aqui essa página 25. Sair de onde se vive para habitar em outro lugar nem sempre é uma experiência fácil. Muitas pessoas precisam deixar familiares, outras precisam se desfazerem de pertences. Em muitos casos, levam poucos itens, como apenas roupas. Essas pessoas também enfrentam algumas dificuldades ao tentarem se adaptar à realidade da cidade que escolheram para morar, e pode ser diferente do modo de vida do lugar onde antes morava. Aí aqui no livro mostra esses quatro exemplos, que é no modo de falar, na maneira de falar, na alimentação, nas condições do tempo e no modo de viver das pessoas, tá bom? Tem até uma conversinha aqui entre eles, debatendo sobre essa questão. Então, gente, por exemplo, minha família inteira, todinha, é lá da Paraíba, lá de Campina Grande. Então, quando a gente sai, e dos meus pais também. Então, quando a gente sai de um local para vir para o outro, a gente acaba tendo que deixar nossos familiares. Nossa família inteira é de Campina Grande. Tu vai falar que não tem familiar, que eu tenho um tio que mora aqui, onde ele mora longe, né? Que mora, não sei, é longe daqui do Brasil, tá bom? Eu tenho ele, de família aqui, tá? Então, tudo isso, a gente acaba tendo que fazer escolhas para que a gente possa seguir em frente. Na vida inteira a gente é assim, né? A gente tem que fazer escolha, a gente não pode escolher os dois lados, né? Pra gente seguir em frente, a gente tem que escolher uma coisa, renunciar a outra. Nossa vida inteira vai ser assim, né? Então, aí as atividades de vocês vão ser as atividades das páginas 23 e página 24, tá bom? Vou deixar tudo escritinho lá nas instruções das atividades de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula e até o próximo vídeo. Beijo!